Olá, tudo bem? A gente vai falar agora a respeito de geometria plana e é um assunto bastante relevante, bastante importante, tem uma incidência grande no vestibular e no Enem, e eu queria que você tomasse bastante cuidado. A gente usa em vários momentos alguns recursos visuais até para enxergar de uma forma mais clara uma série de possibilidades que a gente tem aqui. Quando a gente pensar nessa ideia, eu quero começar te falando então sobre geometria plana, e eu queria lhe recordar uma coisa importante que é: a geometria plana é construída em cima de algumas ideias que são aceitas necessariamente como verdade, que a gente não tem como contestar. É o que a gente pode definir como postulados. A geometria plana é uma ideia que vem de 300 a.C. e o cara que pensou nessas ideias de forma geral é um sujeito chamado Euclides, né? O Euclides elaborou uma série de raciocínios e trabalhou principalmente com a descrição desses raciocínios num livro conhecido como Os Elementos. E os Elementos tratam dos princípios geométricos aqui. Neste primeiro momento, antes da gente começar a falar de geometria plana de uma forma mais completa, eu quero te falar das ideias mais básicas pensadas pelo Euclides de forma bem inicial, que são o seguinte. Em primeiro lugar, a geometria plana é fundamentada por três entes entendidos como entes primitivos, por três entes primários. O primeiro deles, pessoal, é o ponto. O ponto, de maneira geral, é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, não necessariamente, mas normalmente é por uma letra maiúscula. E eu queria que você tomasse cuidado com uma coisa. O meu ponto aqui, ele tá grande demais, porque o ponto, pessoal, é um toque sobre o papel. Outro detalhe muito importante: a geometria plana é uma geometria não palpável. Ela está desenhada no chão, ok? Embora há um momento em que a gente fale de geometria de posição e aí a gente admite a tridimensionalização dessas relações. Mas neste momento a gente vai pensar em conceitos de geometria plana apenas. Dá uma olhada no seguinte: um ponto, pessoal, ele é adimensional. Adimensional. Por quê? Porque não tem dimensão, não tem largura, não tem altura, não tem comprimento, ok? Então um ponto qualquer é adimensional. Depois do ponto, você vai me dizer que a gente tem aqui, olha só, uma reta, e eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito importante. Uma reta, pessoal, representada normalmente por uma letra minúscula, ela vai ser o quê, pessoal? Uma reta é unidimensional, porque ela apresenta o quê? Ela apresenta uma única dimensão, e essa única dimensão é comprimento. E eu queria que você tomasse muito cuidado com uma coisa que é: a gente está vendo aqui, pessoal, que uma reta vai se prolongar infinitamente em qualquer sentido, ok? Uma reta se prolonga infinitamente em qualquer sentido que a gente possa imaginar. E quando a gente presume isso, a gente ainda vai definir um terceiro elemento primitivo, que é o que nós convencionalmente vamos chamar de plano, e eu vou representar o plano por uma letra do alfabeto grego, embora você às vezes encontre reta representada por letra do alfabeto grego, às vezes você encontra plano representado por letra maiúscula, então isso não é algo que não possa ser alterado. Se nós pensarmos nessa ideia, quando a gente pensa no plano, pessoal, o plano é bidimensional. Porque o plano apresenta o quê? O plano apresenta duas dimensões, que são o comprimento e a largura. Se a gente parar para pensar nisso, a gente deve observar uma coisa importante que é: perceba, esta lousa que eu estou trabalhando aqui, esta lousa é um plano, mas entenda, o que a gente está vendo é uma parte recortada deste plano. Este plano é um plano que é um pedaço da parede que está aqui atrás, e entenda, um plano é infinito no espaço. O plano não tem fim, ele se prolonga infinitamente à direita, infinitamente à esquerda e assim por diante, infinitamente para cima, para baixo, dependendo de como este plano estiver considerado. Se a gente levar essa ideia em consideração, veja só, temos o ponto que é adimensional, a reta que é unidimensional e o plano que é o quê? Bidimensional, não sei mais escrever dimensional aqui. Dimensional, deixa eu corrigir isso daqui. Dimensional, perfeito?
Agora, se a gente leva essa ideia em conta, nós temos ponto, reta, plano. Eu quero que você observe o seguinte, eu quero te falar algumas coisas relevantes a respeito da reta. E a primeira coisa que a gente precisa saber de uma reta, pessoal, é o seguinte, eu vou pôr aqui, ó, uma reta, já falamos, vamos insistir, uma reta se prolonga infinitamente no espaço e não acaba nunca, tá lá, uma reta. Quando a gente pensa numa reta, a gente pode falar a respeito do que, pessoal? A gente pode falar a respeito de posições absolutas da reta. E se a gente pensar nas posições absolutas da reta, são aqueles casos em que eu tenho o quê? Aqueles casos em que eu tenho uma única reta. Você vai me dizer o seguinte, olha, uma reta pode ser uma reta, veja você, pode ser uma reta horizontal. Uma reta pode ser uma reta na posição vertical. Então vamos colocar aqui, ó, vertical. E uma reta, eventualmente, pessoal, pode estar, veja só, pode estar de forma oblíqua ou inclinada. Ok? Uma reta pode estar na posição oblíqua ou inclinada. E a gente ainda pode ter o quê? Ainda pode falar de posições relativas. Posições relativas da nossa reta ou das retas. Que é o seguinte, pessoal. Se a gente pensa em posições absolutas e fala de uma reta só, posições relativas é quando nós tivermos o quê? Mais de uma reta envolvida nessa relação. E se você parar para pensar nisso, você vai começar me dizendo o seguinte, olha, eu posso colocar aqui para ti duas retas, eu vou dizer que eu tenho uma reta R, lembre-se que elas prolongam infinitamente no espaço, e que eu tenho uma reta S colocada aqui. E você vai me dizer o seguinte, olha, estas duas retas, escreve-se assim, ó, R barrinha barrinha S, são retas o quê? Paralelas, perdão, são retas paralelas distintas, ok? Estas duas retas que estão colocadas ali são retas paralelas distintas. Às vezes você vai encontrar alguns enunciados que vão falar o seguinte, olha, eu tenho duas retas uma em cima da outra. Aí elas vão ser chamadas de retas o quê? Retas paralelas coincidentes. Se a gente definir retas paralelas, eu vou te dizer que retas paralelas são retas que estão sempre o quê? Olha só, retas paralelas são retas que estão sempre à mesma distância uma da outra. Essa distância pode ser um valor qualquer, inclusive essa distância pode ser o quê? Pode ser zero, né? Se as duas retas estão a uma mesma distância o tempo todo, são paralelas. Eventualmente essa distância entre as retas pode ser o quê? Pode ser zero, elas continuam sendo retas paralelas, perfeito? A gente ainda pode falar a respeito de quê? Ainda pode falar de duas retas, por exemplo, uma reta R qualquer e uma reta S qualquer, que se interceptem, olha só, reta R e reta S, elas se interceptam formando um ângulo qualquer e você vai me dizer que a reta R e a reta S são retas o quê? Concorrentes, perfeito? As retas R e S nesse caso seriam retas concorrentes. E tem um caso especial de retas concorrentes, que é quando, deixa eu abaixar aqui, é quando a gente tem uma primeira reta que é uma reta R, uma segunda reta que é uma reta S, e elas formam entre elas um ângulo de 90. Você escreve assim, ó, reta R, e este símbolo que está colocado aqui, que é um T de cabeça para baixo, quer dizer que a reta R e a reta S são retas o quê? São retas perpendiculares. Retas perpendiculares, ok? Detalhe muito importante. As retas paralelas distintas, paralelas coincidentes, concorrentes ou perpendiculares estão sempre em um mesmo plano. Quando a gente vai para a geometria de posição, a gente vai falar de retas que estão em planos diferentes e que também não tem nenhum ponto de contato, que vão ser chamadas de retas o quê? Retas reversas. Mas isso vai lá na frente, não tem que se preocupar com isso nesse momento. Se a gente levar essa ideia em consideração, eu quero que você veja ainda, deixa eu limpar isso daqui,
uma outra relação sobre as retas, uma outra ideia sobre as retas que vai nos dizer o seguinte. Olha só, eu quero te falar, pessoal, a respeito de semirreta. E quando nós pensarmos em uma semirreta, você vai imaginar para mim que eu tenho aqui, ó, uma reta R qualquer e que sobre esta reta R qualquer eu vou colocar um ponto P. Vou te dizer que para cá tem um A, para cá tem um B. Isso vai me dizer o seguinte, olha, o segmento P no sentido de P para A representa o que, pessoal? Uma semirreta. E o sentido P no sentido de P para B representa uma segunda semirreta. O que a gente pode dizer é que qualquer reta, se a gente colocar um ponto sobre ela, deste ponto para qualquer um dos sentidos, eu vou ter semirreta. Então, na prática, uma reta pode ser dividida em o quê? Em duas semirretas, ou cada reta cria duas semirretas. E a gente ainda precisa falar do quê? Ainda precisa falar, pessoal, a respeito de um segmento de reta. E quando a gente pensar em um segmento de reta, eu vou colocar aqui para nós, olha só, uma reta R qualquer, aqui também era uma reta R qualquer, e eu vou te dizer o seguinte, olha, vou marcar nessa reta um ponto A e vou marcar nessa reta um ponto B. Então vamos colocar aqui, ó, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e se a gente pegar, pessoal, só esse pedacinho, este pedacinho que está colocado aqui, é o que, pessoal? Isto é um segmento de reta, ok? Aquele pedaço que está colocado ali embaixo representa um segmento de reta. Se a gente sabe sobre a reta, a gente precisa considerar algumas ideias que vão vir associadas a isso, e eu gostaria que você começasse pensando comigo no seguinte, veja só. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em uma reta, dá uma olhada. São alguns postulados importantes que a gente tem aqui. Se a gente tiver uma reta, você vai me dizer o seguinte, olha, em uma reta R qualquer, existem quantos pontos, professor? Em uma reta existem infinitos pontos. Detalhe, fora de uma reta qualquer, também existem o quê? Também existem infinitos pontos. Então, em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Essa é uma relação bastante importante aqui. Segunda relação, veja só, por dois pontos distintos, um ponto A e um ponto B, por dois pontos distintos, passam quantas retas? Veja, por dois pontos distintos, a gente só consegue passar, pessoal, uma única reta. Então a gente pode dizer que dois pontos distintos definem uma única reta, ok? Dois pontos distintos definem uma única reta. Em seguida, a gente vai pegar e vai pensar no seguinte, olha só, eu poderia te dizer que, pessoal, por um ponto passam o quê? Veja só, por um ponto qualquer passam infinitas retas. Então, por um único ponto, passam uma reta, duas retas, três retas, ou seja, por um ponto passam infinitas retas. Mais do que isso, a gente ainda vai dizer que, veja só, se nós considerarmos três pontos distintos e não colineares, ou seja, três pontos diferentes que não estejam na mesma reta, por exemplo, um ponto A, um ponto B e um ponto C qualquer, três pontos distintos e não colineares determinam o que, pessoal? Um triângulo, ou três pontos distintos e não colineares determinam um único plano. Algum tempo atrás tinha uma questão de algum vestibular que dizia assim, olha, em mesas de bar é comum encontrar cadeiras, e aí tinha uma foto, sabe aquelas cadeiras que abrem de metal, perninha para um lado, perninha para o outro? Eu vou colocar aqui para ti a foto da mesa e a foto da cadeira. Ele falava tanto de mesa quanto de cadeira, você pode ver isso aqui. E então ele dizia que a gente tinha uma mesa dessas de metal e falava no enunciado, olha, mesas como essa são mesas tradicionalmente bambas, né, que balançam. E ele perguntava qual seria a solução geométrica
para que mesas como essa não fossem mesas o quê? Não fossem mais mesas bambas. Para pensar comigo. Eu estou filmando essa aula aqui e eu estou usando uma estrutura que tem o quê, pessoal? Uma estrutura que tem 3 pés tocando o chão. Por que a gente está usando aqui, ó? 3 pés tocando o chão. Porque quando os 3 pés tocam o chão, a câmera fica estabilizada e com isso a gente consegue fazer o quê? Com isso a gente consegue definir um plano só. Agora, você imagina que se a câmera fosse em cima de uma figura com 4 pés desalinhados e isso estivesse balançando, ora CMV mais inclinado para cá, ora CMV mais inclinado para lá, ora CMV mais inclinado para cá, ora CMV... Ou seja, a gente podia balançar isso. A solução geométrica para que as mesas não fossem mais bambas é que, ao invés de 3 pés, nós tivéssemos o quê? Ao invés de 4 pés, nós tivéssemos 3 pés, porque 3 pontos distintos tocando o chão determinariam um único plano e essa mesa não ia ficar balançando. Legal? É uma boa ideia baseada nisso. E aí eu quero que você imagine o seguinte, tem uma outra propriedade que diz pra gente que, veja só, para que uma reta esteja contida em um plano, é necessário que 2 pontos desta reta estejam contidos no plano. Porque, veja comigo, eu posso colocar aqui um plano qualquer, e quando eu coloco este plano aqui, eu vou te dizer o seguinte, olha, este plano é um plano alfa qualquer, você pode me dizer o seguinte, eu tenho uma reta, e esta reta, veja você, esta reta sai lá de cima, passa por aqui, chega até aqui, fura o plano e continua lá embaixo. Esta reta, pessoal, deixa eu fechar isso aqui, esta reta está formando com o plano, veja só, um único ponto P. Então, esta reta que está furando o plano não está contida nele. Por quê? Para que uma reta esteja contida em um plano, é necessário que 2 pontos da reta estejam contidos no plano. Se a gente pensar dessa forma, eu vou pegar e vou te mostrar o seguinte, olha só. Deixa eu colocar aqui para ti uma reta R qualquer, que tem um ponto A e que tem um ponto B, com o plano alfa. Então, eu vou te dizer que eu tenho lá, ó, uma reta S, isso vai me dizer o seguinte, olha, a reta S não está contida no plano alfa, mas a reta R está contida no plano alfa. E pergunta, está contida no plano alfa por quê? Está contida no plano alfa porque 2 pontos desta reta estão contidos no plano alfa. Você ainda pode imaginar aqui uma outra hipótese, que é a seguinte, imagine que nós temos, veja só, uma reta. E aí eu vou te perguntar, por uma reta passam quantos planos? Sugestão, imagina a porta giratória de um banco. A gente tem o eixo central da porta e cada divisória grudada no eixo central é um plano diferente. Cada vez que você move uma divisória daquelas, você tem um plano diferente. Você pode conferir nesta figura que a gente tem aqui. O que eu estou te dizendo? Eu estou lhe dizendo que por uma reta passam infinitos planos. E você vai perceber na lista de exercícios que a gente tem alguns exercícios que tratam especificamente dessas ideias que a gente mencionou aqui. Legal? Ok? Fique atento, essa é uma aula de introdução à geometria plana. Na próxima aula a gente vai falar sobre o quê? Vai falar sobre ângulos, legal? Meus caros, obrigado pela sua atenção, fique com a gente, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante, ok? Grande abraço, até mais!